Graça e paz, como é que você está? Tudo bem? Está conseguindo resistir a esse período eleitoral? Já desfez quantas amizades? Já brigou com quantos? Quantos você já excluiu do Zap? Ou quantas vezes você já foi excluído em grupos de Zap por causa de política? Não brigue por causa de política, meu querido. Se você observar bem, os políticos eles só brigam entre si no microfone. Fora do microfone é beijo, abraço, carinho, vamos ver, vamos discutir. Não brigue por causa de política. Chegar na sua vez, lá na sua urna, você, por gentileza, dê o seu voto, exerça o seu papel de cidadão. Seja um cidadão, não seja um brigão por causa de política, de forma alguma. Bom, dito isto, se você ainda estiver vivo, recebendo esse zap, estiver vivo apesar de estar defendendo seu ponto de vista político, se você ainda se encontra presente, vamos voltar ao nosso tema desta semana? Um tema que tem um pouquinho a ver também com isso que nós estamos passando, mas ele fala num espectro maior, fala acerca de questões da vida. Uma coisa que eu percebo atualmente é o quanto que as pessoas se encontram preocupadas. Está todo mundo tenso, todo mundo preocupado. Está preocupado com quem vai ganhar as eleições, preocupado com o que vai acontecer com o dólar, preocupado com o que vai acontecer com o euro, preocupado com as coisas. Uma preocupação, esse é o significado. Aquilo ainda não aconteceu, mas o indivíduo antecipadamente já fica ocupado com aquilo, com o que não se materializou ainda. Em outras palavras, o indivíduo se encontra preocupado. Você se encontra preocupado com as coisas, as circunstâncias da vida? O que está ocupando a sua cabeça? Jesus, ele falava de preocupações. Em Marcos capítulo 13, verso de número 11, ele diz: quando chegar a grande perseguição e prenderem vocês, não se preocupem com o que vocês vão falar. Deixem. Jesus diz que Ele mesmo vai nos dizer o que nós devemos falar. Preocupações de Jesus têm a ver com a grande perseguição religiosa. Você já se preocupou com essa perseguição religiosa silenciosa, que não ocorre mais de fora para dentro da igreja, mas acontece de dentro para fora da igreja? Isso é assunto para outro vídeo. Outra coisa que Jesus fala que pode se tornar uma preocupação humana, Lucas 10, 40, os afazeres desta vida. Se lembra quando Marta, irmã de Maria, enquanto Maria quebra o protocolo e Jesus quebra o protocolo, ambos estão conversando acerca da vida, da fé, e Jesus está ensinando, Maria está querendo aprender. E de repente Marta irrompe na sala e diz o quê? Jesus, manda essa mulher vir me ajudar, ela fica aí parada, enquanto eu estou fazendo um monte de coisa, ela tem que me ajudar. E Jesus diz, Marta, uma coisa só é proveitosa, Maria escolheu a melhor parte. Preocupações, perseguição religiosa, afazeres do dia a dia em relação a ouvir Jesus. Terceiro, Lucas 12, 29, o sustento. Quantas vezes nós ficamos preocupados com o sustento? E se eu for mandado embora? E se a minha empresa me demitir? E se as pessoas acharem que eu não estou rendendo mais? E se o meu chefe não for com a minha cara? As mudanças que estão para acontecer aí, dependendo de quem ganha a eleição, acabou o ciclo da vida, como é que vai ser? Sabe o que Jesus diz? Não andeis ansiosos com o que é a vez de comer, o que é a vez de vestir. Não andeis ansiosos, não se preocupem com isso. Também muitas vezes as pessoas ficam preocupadas, sabe com o quê? Com ficção. Coisas que sequer podem ser nomeadas dentro da realidade, mas as pessoas se preocupam. 1 Timóteo capítulo 1, verso de número 4. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem mais discussões do que o serviço de Deus na fé. Você já esteve em um ambiente, quer seja de igreja, religioso, onde as pessoas passavam mais tempo discutindo coisas que sequer existem ou que sequer fará diferença na vida em relação às coisas sérias da vida? Diga-se de passagem, há muitas pessoas que dizem que esse nosso papo aqui, em vídeo ou em áudio, ele muitas vezes é muito raso porque não adentram doutrinas importantes da fé.
Esse papo aqui ele é feito para isso mesmo, ele não é para adentrar doutrina, não. Esse papo aqui é para nós nos aprofundarmos, cada um no seu próprio coração, em relação a Jesus. Deixa a doutrina com a doctrina com os doctores. Se você é gente como a gente, você sabe muito bem que, primeiramente, você tem que se ocupar com o seu coração em relação a Deus. As demais coisas, o próprio nome já diz, são coisas. Voltando, 1 Timóteo capítulo 1, verso 4 fala: não se ocupem de fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O anjo tem sexo? O anjo tem cor? Será que Eva tinha umbigo, uma vez que veio da costela de Adão? Adão, por um acaso, tinha umbigo? Como é que eram os dois? Eram negros, eram brancos, eram amarelos, eram índios? Pareciam ameríndios? Fábulas, genealogias. Abra sua Bíblia também, Hebreus capítulo 13, verso de número 9. Outra coisa que a Bíblia fala, outra preocupação, ocupações antecipadas e descabidas. Hebreus 13, 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale é estar o coração firmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isto se preocuparam. Em outras palavras, há pessoas que associam a fé com determinado tipo de alimento que consomem. Sabe o que diz a Bíblia? Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale é estar com o coração confirmado com graça, e não com alimentos. Hebreus, capítulo 13, versículo 9. E nós temos diversas preocupações na nossa vida. Quantas coisas que ainda não aconteceram nos deixam preocupados. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versos de 25 a 35. Olha só que coisa linda Paulo vai ensinar para nós. Paulo, inclusive, muito injustiçado nos nossos dias. Paulo é um homem que merece ser, pelo menos, revista as suas posturas, porque Paulo, ele, lamentavelmente, é injustiçado. Tanto Paulo quanto Sansão são dois homens que são muito injustiçados. Mas vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 25. Você está preocupado ainda? Olha o que Paulo vai dizer aqui. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Olha que lindo. É um homem que ele se arvora a liberdade de dizer, depois de passar tanto tempo estudando, olhar todo o Antigo Testamento à luz do evento Cristo, que cumpre toda a lei, eu digo a vocês, com relação às virgens, não tem mandamento do Senhor nenhum, não. Mas isso não me priva de dar a vocês, como Paulo, uma opinião, uma vez que eu conheço Deus. Opinião, querido. Sabe qual que é a opinião que Paulo dá? E aí ele considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Em outras palavras, por mais que ele fale às virgens, ele começa falando aos homens. E sabe qual o conselho que ele dá? Observando o momento que nós estamos vivendo aqui de angústia, de perseguição religiosa, briga dentro e fora da igreja, observando este tempo presente angustiante, eu considero ser bom para o homem permanecer assim como está. Eu daqui já tiro para mim uma lição. Em tempos de angústia, faz um favor para você mesmo, não fica se virando igual um siri na lata e querendo arrumar um monte de coisa para resolver, não. Faz como Paulo diz, permanece como você está, não angustiado, mas não busque coisas as quais você vai achar que são válvulas de escape para resolver essas circunstâncias. Em outras palavras, o indivíduo às vezes está passando por uma crise emocional e ele acha que a única forma de sair dessa crise é ele ter um ato de altruísmo e de amor. Aí ele adota 4 crianças. Aí depois ele percebe que não era isso, Deus já o amava. O que faz com as 4 crianças? Cuidado, cuidado.
Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. E aí do verso 27 ao verso 31, ele vai dizendo, você está casado? Não procure se separar, ouviu? Está livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares com isto, não pecas, e também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Paulo, desculpa, você é um camarada que pensa muito, seu raciocínio é muito rápido e muito bonito. O que você quer dizer com isso? Paulo responde, verso 32. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Pergunta que eu faço a você que está me assistindo ou que está me ouvindo. Sabe o que eu quero para você? É que você esteja livre de preocupações. Pergunta, por que você se encontra tão preocupado, meu amigo, minha amiga? Que tantas coisas se abatem sobre a sua existência, que impedem você de experimentar uma casquinha, um sorvete, que impedem você de sentar-se e observar o sol e ver como ele é bonito, que impedem você de entregar flores para sua mulher, que impede você de passear com seu marido, que impede você de dar um beijo de boa noite nos seus filhos, que impede você de aproveitar a vida. Não importa sua faixa etária, sua opinião política, essa é que menos interessa. Não importa a sua renda, não. Estou falando de felicidade pessoal que dinheiro nenhum compra, que político nenhum dá. O que está tanto te preocupando? Que está te privando das coisas mais simples e mais oportunas e mais interessantes e mais ricas da vida? Sabe o que Paulo diz? O que eu quero é que estejais livres de preocupações. E aí ele vai dizer uma coisa que era na época dele. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa. Isso era na época de Paulo. Ainda bem que ele diz que é uma opinião. Porque nos nossos dias, lamentavelmente, deveria ser assim. Hoje, nos nossos dias, infelizmente, é mais ou menos assim. Quem não é casado, Paulo diz, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Nem todos. Lamentavelmente, em nossos dias, quem não é casado vive como se casado fosse, muitas vezes. Lamentavelmente, em nossos dias, quem não é casado e se diz discípulo de Jesus, a última coisa que vai se preocupar é em como agradar ao Senhor. Está se enchendo de um monte de porcaria, gastando dinheiro com aquilo que não é vida, não é carne nem é sangue. Enquanto isso, nossas igrejas sofrem, missionários sofrem, países fechados ao Evangelho expulsam nossos missionários e as pessoas não estão se preocupando em como agradar ao Senhor. Paulo ainda diz, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Infelizmente, Paulo, na sua época, hoje não é assim. Hoje, infelizmente, a leitura seria essa. Mas o que se casou, ele cuida das coisas de solteiro, de como agradar a si mesmo. Quantas pessoas hoje casadas estão dando pinote no casamento, alegando que trabalham para a obra de Deus? E aí, com isso, utilizam a obra de Deus, se é obra de Deus mesmo, às vezes é só igreja institucional. Mas às vezes se utilizam da prerrogativa de dizer que é para a igreja e chegam tão cansados, tão cansadas, que sequer podem se relacionar, sequer podem se dar a conhecer a sua esposa ou ao seu marido, no sentido de Gênesis, como a Bíblia diz que deveria ser e como jurou ou prometeu no altar que deveria. Paulo, como nós estamos longe do que era a sua época. Mas vamos lá.
Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa. Assim no corpo como no espírito a que se casou, porém se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos. Eu não sou político para prometer um negócio e na hora H não cumprir, não dá nada. Não, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. 3 coisas que Paulo fala na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, de 25 a 35, que são opiniões de um homem que conheceu Deus. Primeiro, em momentos de angustiosa situação, não se vire igual siri na lata, fique como você está, espere. Segundo, busque viver uma vida livre de preocupações. Larga esse negócio, esse bondadismo de ajudar pessoas que não te pediram ajuda. E esse altruísmo patológico de ajudar quem, depois que for ajudado, vai querer te matar. Ajudar pessoas que querem acabar com o teu casamento. Ajudar pessoas que querem esgoelar teus filhos. Pare com esse altruísmo patológico. É isto que a palavra do Senhor fala. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupação. Verso 35. O que realmente eu quero é que vocês tenham facilidade de se consagrar desimpedidamente ao Senhor. O que está faltando? O que está atrapalhando você se consagrar de forma desimpedida ao Senhor? Eu fico apenas com um exemplo que me tem dado muita tristeza e me encontro muitas vezes estarrecido. Pessoas que se afastam de suas igrejas, da comunhão dos irmãos e da comunhão da ceia do Senhor, alegando que estão estudando. Um culto tem 1h30, 2 horas. 2 horas de culto a Deus vai te emburrecer? Se Deus sabe muito mais do que nós, eu acho que sabe, né? Se Deus é simplesmente totalmente amor e sabedoria, justiça e direito são os fundamentos do seu trono, o que eu faço com um Deus desse? Eu deixo de celebrar a ceia do Senhor, eu não como pão, eu não bebo vinho, eu não como corpo, eu não bebo sangue, não. Eu não cultuo esse Deus, eu não toco o transcendente como forma de me alinhar com o objetivo pelo qual eu fui criado. Não, eu simplesmente não estou nem aí para a minha vida de culto ao Senhor. Por quê? Porque eu estou estudando. E aí quando termina o seu trabalho, que vai entregar lá aquele compêndio de tanta coisa boa, fruto de um estudo sincero, na hora de entregar diz o quê? Está nas tuas mãos agora, Senhor, recebe. Você já teve, em algum momento, a oportunidade na sua vida de abrir um pouco a sua agenda e, ao encontrar espaço livre, não marcar nada, mas colocar unicamente um propósito de aproveitar aquele tempo para ler mais a Escritura e conhecer mais de Jesus? Esse é o teu Deus. E esse é você. Como anda a sua vida? Já reparou que tantas coisas às quais você hoje se preocupa, se bobear, foram fruto tão somente de uma necessidade de ficar sempre agitado, se intrometendo em tantas coisas? Já parou para pensar que são frutos de bondadismo? A pessoa nunca te pediu ajuda e você que se colocou à disposição para ajudar, mas algo que sequer era ajudável porque a pessoa não pediu? Já parou para pensar que hoje o que te consome é fruto de um altruísmo patológico? Você está ajudando algo que tem como objetivo destruir a você mesmo? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Meu nome é Anderson Dias de Abreu, sou pastor presbiteriano e atualmente tenho a alegria de pastorear uma igreja que é um amor, uma casa de oração chamada Igreja Presbiteriana da Tijuca, Rua Alzira Brandão, 135, é no Alzirão mesmo, amigo, Rio de Janeiro. Que Deus te abençoe, até o próximo áudio, até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, até semana que vem.